A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 328 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Carta aos Romanos, capítulo 11 e 12, e Provérbios, capítulo 27, versículos de 13 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O sumo sacerdote disse a Estevão: As coisas são mesmo assim como dizem? Ele respondeu: Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele lhe disse: Sai de tua terra e do meio de teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão então saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E depois da morte de seu pai, Deus fez a Abraão migrar para esta terra, que vós agora habitais. Não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dá-la em posse a ele e à sua descendência depois dele, quando Abraão ainda não tinha filho. Deus, porém, lhe declarou que sua descendência viveria como migrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. E a nação a qual hão de servir, eu a julgarei, disse Deus, e depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhe então a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José aos egípcios, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições e concedeu-lhe a graça e sabedoria aos olhos do faraó, rei do Egito. Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã, acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos.
Como Jacó ouvisse dizer que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e o faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Assim Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais, e foram transladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão tinha comprado dos filhos de Emor, por certo preço em prata, lá em Siquém. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais, obrigando-os a abandonar seus filhos para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Tendo sido abandonado, adotou a filha do faraó, que o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que por sua mão Deus lhe concederia a salvação. Mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los em paz. Falou: Homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me, como ontem mataste o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e foi viver como estrangeiro em Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, mas o Senhor lhe disse: Tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão de meu povo no Egito e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora vem, que eu te enviarei ao Egito. Este Moisés, a quem rejeitaram dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz? Deus o enviou como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ele os fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará dentre vós, os irmãos, um profeta como eu. Foi ele quem, por ocasião da assembleia do deserto, esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais. Ele recebeu as palavras de vida para dá-las a nós, mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Repeliram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Araão: Faz para nós deuses que caminhem à nossa frente, pois esse Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E fizeram naqueles dias um bezerro e apresentaram oferendas ao ídolo. Alegravam-se com a obra das próprias mãos, mas Deus se afastou deles e entregou-os para que cultuassem os astros do céu, como está escrito no livro dos profetas: Acaso me oferecestes vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Pelo contrário, transportastes a tenda de Moloque e o astro de vosso Deus Raifã, imagens essas que fizestes para adorar. E eu,
vou deportar-vos para além de Babilônia. Nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho. Aquele que mandou Moisés construí-la mostrou-lhe o modelo. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué, levaram-na para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais até o tempo de Davi. Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa para ele, mas o Altíssimo não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa construireis para mim, diz o Senhor? E qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciaram a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos, e não a observastes. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos no coração e rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão enquanto ele invocava: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não lhes atribua este pecado. Com estas palavras morreu. Carta aos Romanos, capítulo 11. Eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Com efeito, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele antes conheceu. Por acaso não sabeis o que diz a Escritura na passagem em que Elias interpela Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, demoliram teus altares, e eu fiquei só, e querem tirar-me a vida. E que resposta lhe dá a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, em nossos dias, subsiste um resto, por livre escolha da graça. Todavia, se é pela graça, já não é em razão das obras. Do contrário, a graça já não é graça. E então, Israel não conseguiu aquilo que está procurando. Só os escolhidos é que o conseguiram. Os demais se tornaram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: que sua mesa se torne um laço e uma armadilha, causa de queda e castigo, que seus olhos se escureçam para não verem, e tu mantenhas sempre curvadas as costas deles. Eu pergunto, pois, porventura eles tropeçaram para cair de vez? Não, de modo algum. O passo em falso que deram serviu para a salvação dos gentios e por isso para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles significou riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a adesão de todos eles. A vós, gentios, digo: enquanto eu for apóstolo dos gentios, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça e assim salvar alguns deles.
Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida, senão uma passagem da morte para a vida? Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa. E se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se alguns ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foste enxertada no lugar deles, e assim te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories à custa dos ramos cortados. Se mesmo assim te gloriares, toma consciência de que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás: alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, esses ramos foram cortados por causa da incredulidade deles. Tu, porém, é pela fé que estás firme. Portanto, não te ensoberbeças, antes teme. Com efeito, se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Repara na bondade e na severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade, contando que perseveres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Deus é bastante poderoso para enxertá-los de novo. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre, a qual pertencias por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, a qual pertencem por natureza. Para que não confieis demais em vossa própria sabedoria, irmãos, desejo que conheçais este mistério. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos gentios. E então todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, ele removerá as impiedades do meio de Jacó. E esta será a minha herança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, quanto ao Evangelho, eles são inimigos, para benefício vosso, mas como povo escolhido, são amados por causa dos pais. Com efeito, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Como vós outrora fostes desobedientes a Deus, agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Agora são eles que desobedecem, dando ocasião à misericórdia de Deus para convosco, a fim de que também eles alcancem misericórdia. De fato, Deus incluiu todos na desobediência, a fim de ser misericordioso para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu-lhe alguma coisa, para receber uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Capítulo 12. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós: ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com sobriedade, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom de profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço?
Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor não seja falso. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. Não sejais lentos na solicitude, sede fervorosos no espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível, enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não façais justiças por vós mesmos, mas dai lugar à ira divina, pois está escrito: a mim compete fazer justiça, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Provérbios capítulo 27, versículos 13 e 14. Tira o manto de quem se fez fiador de um estranho, de quem se empenhou por estrangeiros, tira-lhe o penhor. Se alguém abençoa o vizinho em alta voz, de manhã cedo, ser-lhe-á contado como maldição. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Nós estamos meditando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje nós chegamos ao capítulo 7. Nós estamos aqui diante de um dos discursos mais importantes de Atos. Nas palavras de Estevão, nós vamos ver a ruptura da comunidade diante do templo e com a lei de Moisés. Vemos aqui Estevão recordando a fidelidade de Deus através de uma longa memória da caminhada histórica do povo. E aqui ele vai destacar alguns aspectos, alguns fatos, como Abraão, que adora a Deus fora da Terra Santa, Moisés, que enfrenta a resistência do povo no processo de libertação, Arão, que cede diante da desobediência e da idolatria, a travessia do deserto. E em seguida ainda Estevão recorda que o templo ele substituiu a tenda do testemunho. Ele confirma suas palavras citando Isaías, para quem o templo não é garantia da presença de Deus no meio do povo. Estevão mostra ainda que seus acusadores é que se colocam contra o templo e contra a lei. Ele termina fazendo uma acusação direta às autoridades religiosas, inclusive chamando-as de cabeça dura. Essas acusações dão origens a conflitos diante da comunidade cristã. Nos versículos 55, 56 em diante, chega o momento culminante. O que ele contou, ele conhecia só de ouvir ou ler aquilo que ele sabia através da tradição. E agora ele mesmo diz contemplar Jesus. Nas suas últimas palavras, ele repete o exemplo do Mestre: Senhor, recebe o meu espírito. Estevão é arrastado e apedrejado. Ele torna-se o primeiro mártir. Morre como Jesus, rezando salmos e pedindo perdão por aqueles que o mataram.
Ouvimos também os capítulos 11 e 12 da carta de São Paulo aos Romanos. Aqui, Paulo conclui a sua exposição sobre o destino dos judeus na sua relação com os cristãos. Sobre os judeus, ele diz que nem todos rejeitaram Jesus como Messias. Essa rejeição de Israel não é definitiva e até provoca a adesão dos gentios, dos quais Paulo, inclusive, se orgulha de ser apóstolo. Além disso, a adesão das nações devia provocar ciúmes nos próprios consanguíneos do apóstolo e despertar a atenção deles para Cristo. Da mesma forma que Deus atraiu os pagãos, também poderá atrair os judeus para aderirem à fé. E isso nós vemos a partir do versículo 16 em duas comparações paralelas. A primeira é a das primícias, quando uma pequena amostra oferecida consagrava toda a colheita, aqui fazendo uma alusão inclusive ao livro de Números no capítulo 15. A segunda é a da raiz saudável que faz crescer toda a árvore frondosa, também fazendo uma alusão aqui ao Salmo 92. E ainda nós temos uma terceira comparação, desenvolvida aqui de maneira alegórica, que é a parábola da oliveira, ali nos versículos 17 a 24. Os pagãos, eles são como ramos selvagens enxertados na oliveira, que representam o povo judeu. Assim como Deus enxertou pagãos na oliveira de Israel, poderá, com mais razão, reenxertar israelitas crentes na sua velha cepa natural. Já na sequência, Paulo defende uma adesão completa dos pagãos e a salvação completa de Israel, o que é confirmado inclusive pela promessa divina citada por ele. E ele vai concluir o capítulo com um hino de louvor, exaltando a sabedoria do desígnio salvador de Deus. Já no capítulo 12, aqui nós damos início aos capítulos finais. Do 12 em diante, nós vemos uma espécie de exortação, ou seja, aqui ele diz respeito à vivência prática daquilo que foi refletido anteriormente, a começar com a espera de comportamentos condizentes com a graça recebida de Deus. Já no início, Paulo ressalta que para conhecer a vontade de Deus não basta a lei. É preciso discernimento entre as coisas boas e também aquilo que é melhor, o que requer uma mudança de vida. Nos é apresentada uma série de recomendações para a vivência comunitária. São conselhos com 2 pontos em destaque: a norma da fé e a primazia da caridade. A comunidade, ela precisa ser um só corpo. Ninguém é maior do que ninguém. O que deve existir é uma mútua cooperação. É justamente aqui que são elencados 7 dons ou carismas que devem ser colocados a serviço do bem comum. A recomendação sobre o amor, no final do capítulo, é bem desenvolvida, apresentando as etapas do amor na comunidade, que deve ser sem fingimento, um amor dentro e um amor fora da comunidade, e também o amor aos inimigos, que é para vencer o mal com o bem. O amor é uma atitude cristã. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!